Olá, eu sou o Jonas, autor do blog Transformando Pais em Mestres. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Seu filho anda desobediente, terrível, em alguns casos até incontrolável, que mais parece o Taz, aquele personagem de desenho animado? Você já anda preocupado, não sabe mais o que fazer e sente até que está fracassando no seu papel de pai ou mãe? Então, nesse vídeo, eu vou te dar várias dicas para você saber o que é independência e o que é desobediência. E com as dicas que eu vou te dar, você vai se transformando num pai e numa mãe cada vez melhor para seus filhos. Eu diria, num pai ou numa mãe que o seu filho realmente precisa. E se eu te dissesse que pode ser você, mãe ou pai, que está ensinando o seu filho a ser desobediente? É isso mesmo, mas vamos chegar a essa conclusão juntos. Antes eu preciso ver com você alguns conceitos, para que a gente fique sintonizado nesse entendimento. E entendendo primeiro isso, você vai chegar à conclusão se você está ensinando ou não os seus filhos a te desobedecer. Mas o objetivo aqui não é encontrar culpados, e sim identificar em que pontos você, como pai ou mãe, pode estar falhando na educação dos seus filhos. Assim você pode ir ajustando as coisas se o resultado não é exatamente aquele que você precisa. Mas então o que caracteriza a desobediência? Alguns pais ficam em dúvida. Eles não sabem se os filhos estão sendo independentes, exercitando vontade própria, iniciativa, livre-arbítrio, ou se estão sendo desobedientes. Então eu vou te dar alguns exemplos de comportamentos que caracterizam uma desobediência. Bom, o seu filho finge que está distraído quando você fala com ele, você pede alguma coisa, ele finge que não ouve, finge que não é com ele. Ele não vai para a cama no horário que você determinou. Ele não atende o que você pede. Por mais simples que seja, ele sempre arranja uma justificativa para não fazer. Ele não cumpre horários de estudo que você combinou com ele previamente. Ele não acata as obrigações que ele tem, por exemplo, de guardar os objetos que ele espalhou, de guardar os materiais que ele usou. Você pede para ele parar de fazer alguma coisa, alguma atividade que ele está fazendo, e ele não para. O seu filho ou sua filha faz coisas que você proibiu e que antes ele tinha concordado que não podia ou não iria fazer. Ou ele faz atividades com má vontade, até destruindo objetos. Ele cumpre o que você pede pela metade. E ele sabe disso, ele sabe que não concluiu a tarefa que você pediu. Ou ele até faz o que você pede, mas está sempre reclamando, sai chutando as coisas, batendo porta, resmungando. E quando você solicita para ele fazer algo, ele concorda, promete que vai fazer e depois não cumpre. E por último, ele te chantageia e diz que só vai fazer esse algo que você pediu se você der alguma coisa em troca. Então esses são alguns exemplos que você pode usar para comparar com o comportamento dos seus filhos, para saber se eles estão lhe desobedecendo ou não. E eu lhe asseguro, não tem nada de independência nisso. Se você combinou uma coisa com eles e eles não estão cumprindo, isso é desobediência. Uma coisa eu aprendi e também passei para as minhas filhas. O combinado não custa caro. Uma coisa que é importante saber é que nenhuma criança nasce sabendo cumprir regras, cumprir orientações. E alguns pais se sentem até mal quando percebem que tem que impor limites aos seus filhos. Outros pais até têm traumas, frustrações das infâncias deles, onde os pais deles lhe davam broncas muito severas, exageradas, não davam acolhimento quando ele precisava, e isso acabou, ao invés de educar, acabou traumatizando eles. Uma outra coisa que é importante saber é que existem crianças mais ativas que outras. Então não quer dizer que aquela criança que fica sentada sempre no cantinho quietinha tenha um comportamento mais adequado que outra. Até pelo contrário, essa criança que fica aqui sentada no cantinho, pode ser que ela esteja perdendo a oportunidade de receber orientações para que ela saiba conviver depois num ambiente que não seja um ambiente da sua casa ou num ambiente onde convivem mais pessoas. Ela está perdendo essa oportunidade. Então agora que você já sabe o que é desobediência e o que é independência, chegou a hora de você identificar a sua parcela de responsabilidade caso seus filhos hoje não te obedeçam. Mas olha, não precisa se sentir culpado por isso. Caso você tenha cometido um, dois ou até vários desses erros.
Geralmente os pais não fazem isso com más intenções, eles fazem com a melhor das intenções, muitas vezes por não saber, por ingenuidade. Então eu vou te falar como é que você pode ter ensinado seus filhos a te desobedecer. Você dá um castigo e depois tira antes que ele cumpra? Por exemplo, porque você se sente culpado ou sente que está tirando a liberdade dele, está oprimindo ele demais, ou até com medo que o seu filho não vá te amar, ou até mesmo porque você quer ser um pai mais legal do que a mãe dele, ou a mãe quer ser uma mãe mais legal do que o pai. É uma certa concorrência que pode existir aí entre pai e mãe. Então, se você dá um castigo e depois tira, você está ensinando o seu filho a te desobedecer. Uma outra questão, você pede para o seu filho fazer uma tarefa e depois volta atrás sem que ele realize? Você não dá responsabilidades para os seus filhos? Ou até, quando você mesmo quebra as regras que você mesmo criou, você está ensinando o seu filho a ser desobediente. Até mesmo quando você não deixa ele sentir as consequências dos atos ou das escolhas que ele fez. Você permite que ele não estude ou não faça o tema de casa? E você está ensinando também o seu filho a ser desobediente quando você dá um exemplo contrário de uma regra, de uma orientação, de uma norma que você criou. Existirão regras que não são só os filhos que precisam cumprir. Quando é para o bem-estar, geralmente é da família, você vai ter que cumprir também as regras que você criou. E você pode estar ensinando o seu filho a ser desobediente quando você dá esse exemplo, não cumprindo as regras que você mesmo criou. Então você já deve ter identificado um ou mais pontos onde você está pisando na bola na educação dos seus filhos. E seguramente eu te digo que você pode estar criando um TAS dentro da sua casa se você não começar a prestar atenção nesses aspectos. Se você continuar ensinando o seu filho a te desobedecer. Eu sei que os pais não fazem isso com más intenções, mas é importante que você preste atenção nesses pontos enquanto é tempo, enquanto você pode corrigir as coisas. E eu até escrevi no blog, num texto que eu postei há alguns dias, que a melhor hora, o melhor momento para começar ensinando as coisas para os filhos é desde cedo. Bem, por enquanto era isso. Com essas dicas você já pode ir trabalhando, você já pode ir ajustando o que precisa ser ajustado para que você se torne o pai ou se torne a mãe que os seus filhos precisam. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, envie o link do vídeo por e-mail e caso você não tenha gostado, você pode enviar para as pessoas que você não gosta. De qualquer forma, esse material pode chegar nas mãos de pais ou mães que realmente estão precisando e pode fazer a diferença na vida deles. E agora eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você deixe o seu comentário sobre esse vídeo. Se ele te ajudou, se foi útil aí na sua missão de pai ou mãe, se trouxe informações importantes para você, seu comentário faz a diferença para mim. Então vai lá no blog e deixa lá o seu comentário, ok? Então, por enquanto era isso. Te desejo muito sucesso com os seus filhos. Até o nosso próximo vídeo.